Essa semana, Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, anunciou que pretende comprar a Groenlândia, o que gerou uma movimentação internacional muito interessante que pouca gente sabe do que se trata. E isso tem tudo a ver com um mundo que pode ser totalmente mudado nos próximos anos devido a cataclismas climáticos, inversão magnética e outros motivos. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o Instituto Licentia.com vai ter um reajuste de valores a partir do dia 1º de janeiro. Quem quiser aproveitar o valor atual, a diferença vai ser mais ou menos R$400, tá? Então, quem quiser aproveitar esse valor aqui, atual, que nunca foi alterado, desde que foi lançado o pacote vitalício, aproveite em até 12 vezes sem juros de R$75, somente até o dia 31 de dezembro. Então você tem aí 5 dias para se tornar vitalício no valor atual do Instituto Licentia, a partir da data de hoje. Voltando então, Donald Trump falou sobre invadir o Panamá ou a Groenlândia. No caso da Groenlândia, ele falou em comprar a Groenlândia da Dinamarca. Também falou sobre incorporar o Canadá, muitas vezes em tom de brincadeira. Mas a Groenlândia, ele falou sobre comprar a Groenlândia da Dinamarca. E isso aqui é um assunto importantíssimo que muita gente não está levando a sério a importância disso daqui por não conhecer o assunto. Bom, a Groenlândia é aquele território que fica acima do Canadá no mapa do mundo. Se você pegar um mapa mundi político, perceba que a Groenlândia ela fica alinhada ao Brasil. Perceba que essa linha longitudinal, esses meridianos aqui, onde a Groenlândia alinha-se ao Brasil. Aqui está a Groenlândia. A Greenland, terra verde, que hoje em dia, aliás, é branca, em sua maioria, e não verde. Porém, a terra verde, a Groenlândia, ela é uma propriedade, ou uma terra que pertence ao Reino da Dinamarca, que está aqui, esse país pequenininho aqui, que fica abaixo da Noruega e da Suécia, um dos principais países nórdicos, Denmark, conforme você pode ver aqui. E a Groenlândia está alinhada ao Brasil, a mesma linha. Então Trump disse que queria comprar e, como resposta, a Dinamarca anunciou um aumento de investimentos em defesa na Groenlândia e disse que a ilha não está à venda. Groenlândia, na língua nativa, significa nossa terra, e em dinamarquês, Grönland, ou terra verde. É uma região autônoma do Reino da Dinamarca, que é uma monarquia, vale lembrar. Um dos países mais desenvolvidos do mundo e, repito, uma monarquia. Aqui a gente tem uma foto da Groenlândia, que abriga importantes instalações espaciais e possui vastas reservas de minerais e petróleo. Hoje, basicamente, é uma região muito fria, que constantemente está debaixo de muita neve, mas essa fala de Trump levou o ministro da Defesa do Reino da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, a apresentar um novo pacote de investimentos da ordem de bilhões de dólares em defesa. Compra de novos navios de inspeção, drones de longo alcance e melhorias em um aeroporto civil lá na Groenlândia. Então, esse valor aí, cerca de 12 a 15 bilhões de coroas dinamarquesas, algo em torno de 1,5 bilhão de dólares, foi anunciado em resposta imediata e o major dinamarquês Steen Jygard sugeriu à BBC que a pressão do presidente dos Estados Unidos pode ter incentivado a Dinamarca a adotar uma postura mais proativa em relação à segurança na região. E isso faz a gente lembrar disso daqui, que eu já mostrei algumas vezes, que é muito interessante, do livro A Mutação do Mundo, de Yves Chrétien, que fala sobre, basicamente, a posição do Brasil e da Groenlândia como palcos do mundo na Era de Aquário. E a Era de Aquário não é uma questão meramente astrológica, é uma questão de astronomia ancestral e profética. Até porque a astronomia descende da astrologia. Aqui nós vemos uma pintura que mostra astrônomos jesuítas com estudiosos chineses do século XVIII. Lembrando que há uma grande lista de cientistas
que eram jesuítas, muitos deles eram astrônomos. Os primeiros astrônomos de fato eram jesuítas. E lá no passado você tinha também esse estudo feito pelos próprios judeus, não apenas pelos babilônios e outros povos, né, como egípcios, mas também os próprios antigos hebreus. Tanto é que em 2 Reis 23:5, quando fala dos planetas, a palavra usada é Mazalá, ou Mazalot, que é relacionado também aos 12 meses hebraicos. Na tradução do hebraico, você percebe que também significa constelações e signos do zodíaco. E no contexto em questão, é dito que as pessoas não deviam adorar a esses planetas e constelações. Mas o que é a Era de Aquário, cientificamente falando? É um conceito que vem da astrologia, porque antigamente a astrologia era a base da astronomia. Basicamente, se refere ao período em que o Sol transita pela constelação de Aquário durante o equinócio de primavera ou outono. Então o mundo passa por uma transição de eras, da Era de Peixes para a Era de Aquário, quando muita coisa muda. A era muda, o palco do mundo muda. Aqui nós temos uma página desse livro que eu acabei de mostrar, então perceba aqui a Era de Peixes aqui embaixo e ao lado a Era de Aquário. A Era de Aquário ela passa justamente pegando esse trecho do Polo Norte em direção ao Brasil e pega também a região da Groenlândia, que a gente vê aqui, ó. Percebe? O mundo está mudando. Ele passou da Era de Touro, sentido da precessão dos equinócios está aqui. Era de Touro, você tem todo o ápice do Egito, terra de Canaã, Israel, Mesopotâmia, impérios hititas, heteus, assírios, babilônios, tudo na Era de Touro. Essa era a região principal e o palco do mundo. Perceba como Touro, você tem todo esse trecho aqui, ó, descendo aqui, você vai ter Israel, desde a Babilônia até Israel, né, ou seja, Canaã, e passando a região da Turquia, que posteriormente é a região das 7 igrejas de Apocalipse. E aqui a gente tem também nessa mesma região todo o caminho de Abraão, Ur dos caldeus, aqui, né, a região da Mesopotâmia, que também foi uma cidade suméria, passando aqui por toda a trajetória até Arã, paralelo ao rio Eufrates, e depois chegando em Canaã, que depois vai se tornar a terra de Israel. Ele foi até o Egito e voltou. Tudo isso, região da Era de Touro, tá? Especialmente essa região aqui, ó. Essa linha, esse meridiano, até aqui, tá? Depois você tem Era de Áries. Isso está relacionado ao movimento da Terra segundo a vontade dos céus, segundo uma força maior que rege os caminhos do mundo. Então, Áries, você teve o quê? Período greco, presta atenção aqui onde eu estou pondo o mouse, greco-romano, tá? Era de Peixes, passa do greco-romano pela Gália, e aí a gente entra, é justamente o período da Era Cristã, toda a Europa, começando pela França, Inglaterra, Portugal, Península Ibérica e o Oeste Africano. E aí você tem todo o caminho pelo mar Mediterrâneo, a gente vai chegar nas ilhas e nos descobrimentos, antecedendo a Era de Aquário, que começa no século XXI, no qual nos encontramos. E você tem como palco do mundo essas duas regiões aqui, grande parte do Brasil e a Groenlândia. Isso pode indicar, não necessariamente, mas pode indicar que um grande cataclisma de proporções mundiais pode mudar a configuração da Terra. E nós temos vivido toda a questão da anomalia do Atlântico Sul, a inversão magnética, inversão dos polos magnéticos da Terra. E isso pode ter uma mudança significativa na configuração mundial. Lembrando que conceitualmente, cientificamente, nós estamos entre duas eras do gelo. Sim, a Terra está entre duas eras glaciais vivendo um período interglacial. Então, quando a série Game of Thrones falava o inverno está chegando, winter is coming, tem um significado aí por detrás disso. O inverno está chegando. E nós estamos sim entre duas eras glaciais.
A última terminou há cerca de 11.500 anos e o atual período interglacial começou então. E nós vivemos agora a questão da inversão magnética, que pode acarretar em mudanças. Não é à toa que a Groenlândia no passado era representada verde. Tem um detalhe, tá? Não só a Groenlândia e o Brasil estão nessa região aqui, conforme nós vemos aqui, mas é que o mapa não chega até lá embaixo, mas a Antártida também, parte da Antártida também está nessa linha aqui, né? Repare como no planisfério de Urbano Monte, por exemplo, você tem todo o polo sul da Terra e o polo norte, o polo central, com a região aqui da Groenlândia, que aparece aqui como terra verde, inclusive, toda na coloração verde. Perfeito? E caminhando em direção aqui ao Brasil, no caso, tá? É a mesma linha. Perceba. Tá? A mesma linha aqui, ó. Vamos descendo os meridianos, passando aqui pelo Canadá, leste americano, e nós vamos chegar aqui no Brasil. Olha só. Descendo um pouco mais, nós chegaremos à Terra do Fogo, em direção à Antártida. E um outro local também muito interessante que está aqui nessa região são as Ilhas Malvinas, que estão mais ou menos aqui embaixo, aqui não chega a aparecer nesse mapa. Perceba que essa região toda aqui das Ilhas Malvinas se encontra justamente nesse território dessa era de Aquário. Aqui no mapa está como Argentina, esse é um mapa errado, na verdade, feito pelo IBGE, que costuma errar muito, diga-se de passagem, que colocou as Malvinas como território argentino, mas na verdade é um território da Inglaterra, bem como as Ilhas de Sandwich, Ilhas Geórgias do Sul e Sandwich. Conforme a gente pode ver aqui, fazem parte do território ultramarino britânico. Sabe por quê? Porque a Inglaterra queria um pedacinho desse território do palco do mundo, dessa era de Aquário. Por isso fizeram tanta questão assim desse território. Porque eles sabem de algo, possivelmente, que o mundo todo não sabe. Esse conhecimento aqui é um conhecimento que essas elites têm. E é por isso que eu estou passando aqui para você saber o que eles sabem. Para exemplificar isso, eu posso citar que Bill Gates, juntamente com outros bilionários como Jeff Bezos, dono da Amazon, estão financiando a busca por minerais na Groenlândia. A mineradora Cabold Metals, apoiada por Gates, ou Bill Gates e Jeff Bezos, está procurando minerais preciosos e raros sob o gelo derretente da Groenlândia. E vale citar também que Donald Trump não é o primeiro a querer comprar a Groenlândia. Antes dele, Harry Truman chegou a oferecer à Dinamarca 100 milhões de dólares pela ilha em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, de olho na posição geoestratégica do local. Então pode ser que essa região do mundo aqui, ela seja uma região protegida, o que justificaria o presidente eleito norte-americano Donald Trump a almejar a Groenlândia por alguma razão, algum conhecimento que ele tenha a respeito disso. Ele sabe de algo, evidentemente a elite sabe de alguma coisa, senão não estaria construindo bunkers bilionários ao redor do mundo. Notícias aqui, bilionários já preparam mansões para o apocalipse. Bunkers de luxo começam a virar tendência. Notícia de 7 de setembro de 2024. Como você pode ver aqui. Olha os bunkers de luxo para bilionários. Tem até pista de boliche. É inacreditável isso. Não, você imagina o cenário, o mundo acabando e o cara pensando em passar tempo jogando boliche. É inacreditável. Bizarro. Enfim, mas então isso explica essa questão do Donald Trump. Lembrando também, esse conceito de era de Aquário, ele acaba sendo associado à nova era. Mas isso foi criado, essa associação com o movimento New Age, o movimento Nova Era, foi associado a partir do século XIX, com autores como Warren Felt Evans, que em 1864 publicou The New Age and Its Message, ou A Nova Era e Sua Mensagem. Depois você teve Wellesley Tudor Poole, que falou da nova era que seria inaugurada pelo retorno de Jesus Cristo à Terra, em poesia. Johanna Brandt também associou a nova era ao retorno de Jesus Cristo à Terra.
Alice Bailey falou sobre a educação na nova era em 1944 e Carl Jung escreveu frequentemente sobre o novo Aion, denotando a mudança do mês platônico de Peixes para o de Aquário. Então esse conceito arquetípico das eras costuma ter uma relação com Jung. E o movimento New Age ficou popular no século XX. Porém, esse termo, esse conceito em si é muito mais antigo e remete ao abade calabrês Joaquim de Fiore e a Era do Espírito Santo, ou a Nova Era do Espírito, que foi um frade da ordem cisterciense, uma ordem cristã católica, e falou sobre essa era específica, e a sua teologia foi muito conhecida em Portugal. Lembrando que Portugal descobriu o Brasil e havia uma associação que depois o padre Antônio Vieira, no seu Sermão do Espírito Santo, abordou a missão do Espírito Santo como consolador, advogado, mestre e guia dos cristãos. E tudo isso está relacionado também com toda a questão que envolve a fundação de Portugal e a hermenêutica utilizada no juramento de Ourique pelo rei Dom Afonso Henriques, que falava sobre um projeto celestial de chegar ao Brasil, de alcançar as terras além-mar. Então a pergunta que fica é: será que teremos mudanças no mundo com a virada das eras, quando sairmos da era de Peixes para entrar de vez na era de Aquário, conforme indicam os mapas antigos que tais mudanças já aconteceram ao longo da história humana? Essa resposta eu deixo para você. Responda aí nos comentários, coloca a sua opinião, o que você achou desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, seu joinha, que é muito importante. Verifique se você ainda está inscrito no canal Além da Nuvem e, se não tiver, ativa a sua inscrição e marca receber todas as notificações aí embaixo do vídeo. Lembre-se de vir para o Instituto Licentia. Se você tem essa vontade, esse desejo de se tornar membro vitalício, aproveite até o dia 31 de dezembro, que é a data limite onde nós vamos ter um reajuste de valores e vai continuar depois, só que vai ficar mais caro o pacote vitalício. Então aproveite até o dia 31 de dezembro para aproveitar o valor atual, que é o mesmo desde que a gente lançou. 12 vezes de R$ 75, você consegue ainda se tornar vitalício no preço atual, que muda dia 1º de janeiro, ok? Acessa lá institutolicentia.com, vem estudar conosco, conhecer os nossos conteúdos fechados, que estão muito aprofundados, inclusive sobre esse tema que a gente falou hoje, de forma bem mais aprofundada, tá muito legal. Vem estudar conosco e até o próximo vídeo.